Agora a gente vai falar sobre memória RAM e para que serve esse componente aqui dentro do nosso notebook. Bom, eu vou te dizer que depois do processador, a memória RAM é o componente mais importante que a gente tem aqui no nosso conjunto do nosso notebook. Por quê? Para que serve esse componente aqui? Pequenininho, tal. Para que serve? Qual que é a função dela? A função da memória RAM ela é para armazenar os dados dos programas que você abre no seu computador. Seja ele o Google, Word, qualquer programa que você abre pela primeira vez, o processador ele vai buscar as informações lá no seu disco rígido, no caso o HD, o SSD. Quando você abre pela segunda vez, as informações do programa vão ficar salvas aqui dentro e quando você abrir o programa novamente, o processador ele vai buscar os dados na memória RAM, o que vai fazer a velocidade do programa abrir muito mais rapidamente, porque a memória RAM ela segura os dados aqui e ela transfere para o processador de maneira muito mais rápida. Então o processador não vai precisar ir até o nosso disco rígido para abrir esse programa. Ele vai direto da memória RAM e torna o processo muito mais rápido. E isso acontece enquanto você mantém o seu computador ligado. Se você reiniciar ele, o processador vai precisar encontrar as informações lá no disco rígido para depois transferir para a memória RAM novamente. Então no caso ela se reseta, ela não guarda as informações como um SSD ou um HD faz. Ela é um cache temporário. As informações ficam guardadas aqui até o computador for reiniciado. No momento que ele é reiniciado, isso aqui reseta e só no momento que você abre o programa novamente para ele gravar as informações aqui. Outra função importante da memória RAM é no caso de multitarefas. Você pode abrir vários programas, arquivos, várias abas no seu navegador que o computador ele vai continuar fluindo na mesma velocidade, como se você estivesse com apenas um programa aberto. Porque quanto mais memória RAM você tiver disponível no seu sistema, mais multitarefas você pode rodar ao mesmo tempo, pois ela vai dar conta de armazenar todas as informações dentro dela e o processador vai conseguir acessar essas informações de maneira muito rápida. Então você pode estar fazendo um arquivo lá no Word e estar com 300 guias abertas no seu navegador. O computador, se você tiver bastante RAM que atenda essa demanda de dados, você pode executar esses programas tranquilamente na mesma velocidade como você estivesse executando apenas um programa. Nos notebooks existem várias memórias RAM. No caso, notebooks da terceira geração para cima utilizam a memória RAM DDR3, que no caso é essa aqui que está aqui na minha mão. Essa daqui é uma memória RAM DDR3. Existem DDR2, que é de modelos mais antigos, DDR3, como essa daqui, DDR4, que está em modelos mais novos, e a DDR5, que é as memórias mais rápidas. DDR4 e DDR5 são memórias de alta velocidade, muito mais rápidas que uma memória DDR3. Após a oitava geração de processadores, principalmente da linha Intel e a da linha AMD também, as memórias RAM já são no formato DDR4, então se você vê algum notebook aí com um i5 de oitava geração, ou um i7 de oitava geração, até mesmo um i3 de oitava geração, provavelmente não vai ser DDR3, vai ser DDR4. Agora que você sabe já um pouco mais sobre memória RAM, nas aulas de manutenção, quando a gente abrir um computador, você vai ver certinho ali, eu vou mostrar para você cada componente que a gente está falando aqui nessa aula de hardware. Mas é importante que você saiba, tenha esse conhecimento do que serve, para que serve cada componente, porque vai ser muito útil lá na aula de identificar problemas. Então, eu te espero na próxima aula e tamo junto!